nossa funçãozinha aqui. Ele pede para fazer a derivada em relação a x. Então, ele pede para fazer a derivada em relação a x. De quem? De 26 menos x ao quadrado menos y na quarta elevado ao meio. Né? Ou seja, a raiz é equivalente a elevar ao meio. Então, da tabela, o que nós sabemos? Que a derivada de uma u na p é p na u na p menos 1 vezes a derivada de u. Então, se eu for calcular essa derivada, isso vai ficar quanto? 1 meio de quem? De 26 menos x ao quadrado menos y na quarta de 1 meio menos 1, né? Vezes a derivada em relação a x de 26 menos x ao quadrado menos y na quarta. Tá. Então, isso aqui vai ser quanto? 1 meio y na quarta, 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, vezes a derivada em relação a x. Isso vai dar menos 2x. Então, esse 2, como é multiplicação, ele pode simplificar com esse. E aí eu vou ter x sobre a raiz quadrada de 26 menos y na quarta. Tá. Vamos lá. Então, o que nós temos? Né? Nós vimos que a derivada em relação a x vai ser... Opa! Vamos fazer essa reta. Caneta. Aqui em cima ficou x, né? Então, x sobre a raiz quadrada de 26 menos x ao quadrado, y na quarta. Isso vai ser calculado, o que ele pede? Ele pede para calcular a derivada no ponto menos 1 e menos 4. Então, como é que eu calculo a derivada no ponto menos 1 e menos 2, né? Não menos 4, menos 1 e menos 2. Tá, como é que eu faço para calcular a derivada no ponto menos 1 e menos 2? Então, vai ser... e tem um sinalzinho de menos, né, ainda. O professor esqueceu. Então, vai ficar menos 1 sobre a raiz quadrada de 26 menos 1 ao quadrado menos 2 na quarta. Tá? Vamos pegar aqui. Vou botar aqui. Escrever isso aqui de forma correta. Menos. Parará. Igual a menos. Parará. Tá. Então tá. Né? Ó, aqui o professor esqueceu o sinalzinho de menos, né? Aquele sinalzinho de menos ali. Tá. Então, o que vai acontecer? Eu vou botar menos, lá em cima é menos 1, e aqui embaixo, raiz quadrada de quanto? 26 menos 1 menos 8, né? Tá. Menos 8? Que menos 8, né, professor? O professor tá mal hoje. Menos 2 na quarta dá quanto? Dá mais... Dá 16. Mais 16. Agora sim. Então, 26 menos 16 dá 10. Menos 1 dá 9. Então, menos com menos dá 1 sobre raiz de 9. E isso aqui deu 1/3. Então, a derivada, ela vale 1/3. Tá. Então, tá feito. Agora, ele quer essa mesma derivada em relação a y. Então, tá, vamos derivar isso em relação a y. Bom, ela tem uma pequena diferença, porque o meu y está na quarta, né? Então, vamos fazer como manda a lei. Né? 26 menos x ao quadrado menos y na quarta
elevado a menos 1 meio vezes a derivada em relação a y do que está dentro. Então, vai ficar 1 meio de 26 menos x, né, na menos 1 meio, vezes, né, aqui eu vou fazer direitinho, vamos fazer direitinho. Caneta. 1 meio menos 1. Vezes menos 4y na terceira, né? Se eu vou derivar em relação a y, 26 e x são 0. Então, vai ficar quanto? Menos, né? Menos, que é esse sinalzinho de menos. 4 que divide 2 dá 2. Y na terceira sobre a raiz quadrada x2 menos y na quarta. Tá. Queremos calcular a derivada em relação a y no ponto menos 1 e menos 2. Então, isso aqui vai ser... Tem um sinalzinho de menos aqui. Vou botar esse sinalzinho de menos já na frente do 2. Então, vai ficar menos 2. Menos 2 ao cubo sobre 26 menos menos 1 ao quadrado menos menos 2 na quarta. Tá. Como a gente já viu, o denominador vai ser raiz de 9. Né? O numerador vai ficar menos 2 vezes menos 8, né? Então, porque menos 2 ao cubo, isso é menos 8. Então, menos 2 vezes menos 8 dá 16 positivo. Ou seja, isso aqui vai ficar 16 terços. Tá aqui. Tá. Professor. Fala. Só me dá uma ajuda. Volta uma tela aí. Eu não quis interromper ali na hora. 26 menos x ao quadrado menos x na quarta, elevado na menos 1 meio. Aí isso. Eu viro ela ao contrário, vira de baixo raiz de 26, né? Isso. Tá, beleza. Da onde tu tirou o 2y ao cubo? O 2y ao cubo ele surge desse fato aqui, ó. Eu tenho menos 4, tá multiplicando 1 meio. Tá? Então, como isso aqui ele veio para baixo, então esse menos 1 meio. O 1 foi junto. Isso para cá. Então, sobrou o quê? 1 meio vezes menos 4y ao cubo. Então, 4 dividiu 2, sobrou esse 2 aqui. Tá? E o y ao cubo veio acompanhando. Certo? Então, tá bom. Esse meio aqui é que levou, que fez surgir esse 2. Tá? Ok. Bom, na função, né, quanto vale a f de menos 1 e menos 2? Bom, isso aqui é simples, né? Depois que a gente calculou aquelas derivadas que são mais difíceis, isso aqui é a parte mais simples, né? Então, 26, a gente já calculou isso. Isso aqui é a raiz de 9. E isso aqui é 3. Né? Então, essa aqui é a parte mais simples, que ele só quer saber o valor da função no ponto. Tá. Então, o que o problema pede, né? A terceira parte fala a próxima questão vai falar do plano tangente. Eu deixei uma videoaula sobre o plano tangente. Né? O plano tangente, a equação do plano tangente, o que acontece? Quando eu tenho uma superfície, eu posso obter um plano que tangencia essa superfície, ou seja, eu tenho uma superfície plana tangenciando a superfície. E essa equação agora, ela leva em consideração as duas derivadas. Você repara, você tem a derivada em x e você tem a derivada em y. Então, quando se fala no plano tangente, se fala na equação do plano tangente, você vai ter que levar em consideração as duas derivadas.
certo? Então, quando ele falava para calcular para obter a equação do plano tangente à função, o que ele estava dizendo? Bom, ele queria o z, que é igual ao z0, mais a derivada da f em relação a x, calculada no menos 1, no ponto menos 1 e 2, de x menos o x0. Bom, o x0 é menos 1. Mais a derivada em relação a y, de menos 1 e menos 2, calculada vezes y menos 2. Então, nós simplesmente aplicamos essa formulação aqui, né? Então, o z0, a derivada em relação a x, derivada em relação a y, o x0 e o y0 são pontos dados. Bom, o z0 é a função calculada em x0 e y0. Que nesse caso aqui é a função calculada em menos 1 e menos 2. Conforme nós vimos anteriormente, isso vale 3. Também nós vimos que a derivada em relação a x de menos 1 e menos 2, ela é 1/3. Então, vou lá e peguei a resposta. 1/3. Depois eu pego a derivada em relação a y, calculada em menos 1 e menos 2, que foi 16/3. Então, peguei todo mundo. E agora eu vou colocar no seu respectivo lugar. Então, tá. Então, vai ficar... Opa. Ah, sim, eu já peguei tudo aqui, né? Tá. Ó, vamos apagar aqui. Agora que eu vi que tem os efeitos. Vamos apagar aqui. Tá. Então, o z0, que é 3, a derivada em relação a y. Aqui ele está calculando as derivadas todas, tá? Então, a derivada em relação a y, a derivada em relação a x, e aí eu junto todas as informações que eu tenho. Então, o z0, a derivada em relação a y e a derivada em relação a x. Então, eu coloco cada pecinha no seu devido lugar. Então, essa pecinha aqui veio para cá. Esta pecinha aqui veio para cá. E essa pecinha veio para cá. Ok. Quando eu coloquei cada pecinha no seu lugar, né? Era no x0 era menos 1, o y0 era menos 2. Então, vai ficar menos e menos, vai ficar o mais, menos e menos vai ficar o mais. Agora vai ficar quanto? Eu tenho, então, essa equação aqui. Então, z igual a 3 mais 1/3 de x mais 1, mais 16/3 de y mais 2. Tá. Então, podemos deixar assim? Podemos, mas aí você vai ver que nas alternativas não tem uma resposta assim. Tem a resposta trabalhada, ou seja, eu peguei 1/3 e multipliquei por x, eu peguei 1/3 e multipliquei por 1. Então, ficou x sobre 3 mais 1/3. Mas eu peguei 16/3 e multipliquei por y, e eu peguei 16/3 e multipliquei por 2. Então, ficou 32/3. Bom, aí agora é só juntar as coisas, né? O x-terço não dá para juntar com ninguém. O 16/3 também não dá para juntar com ninguém, né? Porque vai ficar x-terços, 16y sobre 3 ficou. Agora, a única coisa que eu posso fazer é juntar, né, os números, né, a parte numérica. Então, ficaria 3 mais 1/3 mais 32/3. Que ainda você pode fazer como 33 mais 3 mais 33/3, né?
33 terços, a gente sabe que é 11. Então, sobrou 14. Né? Dali que saiu esse 14. Bom, né? É bem simples. Tá. Então, só para nós verificarmos, quando nós estávamos no ponto Z0, nós tínhamos como cota 3. E se eu pegar substituir no lugar do X, eu colocar menos 1, no lugar do Y, eu colocar menos 2, né? Aqui na nossa equação da reta, eu vou obter a mesma cota. E por que isso? Porque é um plano tangente, ou seja, tanto o plano quanto a superfície, eles se tangenciam, eles se tocam no mesmo ponto. Né? Então, por isso que tanto o plano tangente tem que dar a mesma cota da superfície. Né? Porque ali naquele ponto eles se tangenciam. Então, por isso que eles deram a mesma cota. Tá? Então, eu peguei, né, eu calculei a cota usando a equação do plano tangente e aqui usando a função, certo? Então, aqui só para uma verificação daquilo que nós estávamos falando. Bom, trabalhar com plano tangente, né, é mais uma outra interpretação geométrica da derivada parcial, que agora a gente também tem um plano, né, um plano que ele é tangente à superfície, né, e esse plano traz uma série de ganhos para a derivada, mas isso não é o assunto da nossa disciplina. Uma outra situação que é interessante, né, é esta aqui, né, em que a derivada ela pode ser interpretada como sendo a taxa de variação numa direção, que nós já vamos começar logo a falar disso. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. O professor vai ficar disponível no Teams, que nem na aula passada? Sim, vai ficar disponível no Teams, porque quando fica lá no chat, ele fica disponível, né? Que no Teams é mais rápido, né? Sim. Sim, é que lá no Teams vocês têm vocês têm o vídeo na íntegra, né? Vocês têm o vídeo na íntegra. E depois eu vou disponibilizar ele editado, né? Geralmente eu tiro umas partezinhas, compacto ele, né? Bom. Professor, então volta na tela anterior, por favor. Só não bater um print. Você quer a essa ou a da figura? A da conta, da conta. Tá? Deixa eu só cuidar a hora aqui. Tá. Tá, então tá. Só um minutinho aqui.
Voltando. Então tá, então... Bom, então nós estávamos falando da derivada como uma taxa de variação numa direção, né? Agora olhando o fator de direção que aos poucos vai se tornar cada vez mais presente na disciplina. Então, uma placa metálica está ligada a uma fonte de calor no centro. A distribuição de temperatura é dada, né, pela expressão. A escala de comprimento, né, estão em centímetros e a temperatura em graus Celsius. Bom, obter a curva de nível em T igual a 90, T igual a 80 e T igual a 50. Bom, obter curvas de nível é algo que é tranquilo, né? No lugar do 90, no lugar do T de x y, eu vou colocar 90. E aí, então, eu vou escrever e na menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0,9. Da onde que saiu 0,9, né? Da onde que saiu 0,9, eu passei 90 sobre 100 e sobrou e na menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Tá. Então, tá. Da mesma maneira, eu tenho para o 80 e da mesma maneira eu tenho para o 50. Então aqui eu tenho as equações da curva de nível. Das curvas de nível. O que eu vou fazer com isso? Bom, eu vou lá no GeoGebra e digito, né? Eu digitei primeiro lembrando que o exponencial, né? Se você pode digitar tanto, e essa é uma notação que vale para o GeoGebra, ou para o Excel, ou para qualquer outro software que você usa, né? Se você quer fazer E na X, é a mesma coisa que EXP na X, né? Então, essa é a função exponencial, EXP. Então, se eu digitar EXP, se eu digitar essa equação, o GeoGebra, inclusive, até vai transformar para a linguagem E, porque o GeoGebra é mais aportuguesado, ele já transforma para o E, né? Mas não precisa, você pode digitar assim, não precisa escrever E elevado, né? Na dúvida, sempre EXP todo mundo entende, né? Quando eu digo todo mundo, os softwares entendem bem, tá? Então tá, o que acontece aqui? Né? Então eu tenho 3 curvas de nível, né? Então, quando ele plotou, o que acontece aqui? Aqui tem já o gráfico. Então, se eu vou lá e ploto, vamos plotar junto. Eu vou botar assim. Tá, EXP, ó, ele sabe o que é a função exponencial. De quem? De menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0,9. Ele fez uma curva ali, fez uma circunferência. Então, ele fez a primeira curva. Vamos para a próxima. EXP de menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0,8. A próxima é EXP de menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0,5. Certo? Então tá. Então eu abri, eu fiz as curvas de nível, e aí eu tenho o seguinte, bom, essa aqui é a curva para t igual a 90. Então, t igual a 90.
essa aqui é a curva para t igual a 80. E essa aqui é a curva para t igual a 50. Aqui faltou, acho que dar um enter. Tá. Então, se a gente olhar para cá, para esse problema, aqui a gente está aqui para esse gráfico, eu estou vendo 3 curvas de nível e eu estou observando que quanto mais ela se afasta da origem, maior eu tenho um crescimento da temperatura, né? Então, se eu estou caminhando na direção positiva de x, melhor, se eu estou caminhando na direção positiva de x, eu tenho uma diminuição da temperatura. A temperatura vai diminuindo. Então, aqui na verde, eu tenho 90. Na azul, eu tenho 80. E na vermelha, eu tenho 50. Da mesma maneira, se eu caminho na direção de y, a temperatura vai diminuindo. Mas se eu caminho na direção de y negativo e de x negativo, a temperatura também diminui. Então, é possível notar que a temperatura, né, maior, ela está onde? Ela está aqui no centro. Né? Então, aqui está a fonte de calor e essa fonte de calor está dissipando calor para as bordas. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Esse gráfico vocês têm no PowerPoint, né? Bom, tá. Então, assim, a segunda parte do problema, né? Deixa eu ver uma coisa. Tá. A segunda parte do problema é calcular as derivadas, né? Então, no ponto 0,6 e menos 4, onde é que está o ponto 0,6 e menos 4? O ponto 0,6 e menos 4 está aqui, ó, 0,6 e menos 4. Então, ele está olhando para esse pontinho aqui. Então, 0,6 para x e menos 4 para menos 0,4 para y. Então, marquei esse pontinho aqui. Então, nesse ponto em questão, ele pede para determinar a temperatura, a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Tá. Vamos ver o que ele está dizendo. Bom, se eu quero calcular a derivada em relação a x, nesse ponto, como é que fica? Né? Lembrando que eu tenho da tabela que a derivada de E na U é E na U vezes a derivada de U. Né? Então, vai ficar 100 vezes E na menos x ao quadrado mais y ao quadrado vezes menos 2x. Igual a menos 200x. Né? Esse 200 dá pelo fato de eu estar fazendo a derivada aqui. Então, aqui eu tenho E na U vezes o du. Então, vai ficar menos 200. Se eu quero calcular no ponto x 0,6 e y menos 0,4, eu vou colocar no lugar de x e y os números 0,6 e menos 0,4, respectivamente. E eu vou encontrar esse valor aqui. Né? Menos 71,34 centímetros graus Celsius por centímetro. Tá, muito bem. Então, o que acontece? O que acontece, né? Por que eu sei que é graus Celsius por centímetro? Porque aqui eu tenho temperatura por comprimento. Então, é graus Celsius por centímetro, né? Da mesma maneira, se eu for fazer a derivada em relação a y, novamente aplicando a regra da derivada da E na U. E na U vezes a derivada de U. Então, né, desta forma, o que acontece? Né? Mesma coisa, E na U vezes a derivada do U. Tá. Então, substituindo o x e o y,
né, respectivamente. Então, eu tenho esse valor aqui. Então, né, vê que não muda muito, né, só muda derivada em x, derivada em y. E como é uma função, né, bem comportadinha, né, não, né, tá tudo, né, tá tudo nos conformes. Tá. Então, qual a interpretação que a gente tem para isso? Ah, outra coisa, a gente não calculou, faltou nós calcularmos aqui, faltou uma coisa, calcular a temperatura. Qual é a temperatura? A temperatura aqui vai ser E na menos 0,6 ao quadrado mais menos 0,4 ao quadrado. E isso aqui vai dar quanto? Vai ficar, vamos lá. Vamos fazer bem por partes, né? 0,6 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado. Isso deu 0,52. Então, ficou E na menos 0,52, né? Tá. Então, vai ficar elevado a menos 0,52. E isso deu aproximado, vou botar aqui 0,59. 0,59? Ah, vezes 100, né? Lembrando que isso aqui é vezes 100. Mas como pode? Vezes 100, tá. Tá tudo certo. Vamos botar aqui. Ponteiro. Então, vai ficar 100 vezes E na menos 0,6 ao quadrado mais menos 0,4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 100 vezes, isso aqui vai ficar aproximadamente 59. Vou usar 59. Tá. Bom, a gente pode obter a curva de nível, né? Se a gente for obter a curva de nível, né, vai ficar E na menos, botar 100 vezes E na menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 59. Então, vai ficar E na menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 59 sobre 100. E aí eu desenhei a curva de nível correspondente, né? Que é essa curva azul. E a gente verifica o seguinte, que no ponto em questão, nosso ponto em questão é o 6, 0,6 e o menos 4, vai passar a nova curva de nível, né? Que é representado por essa equação aqui, E na menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0,59. Ok. Tá, qual é a interpretação que a gente vai tirar disso? Bom, que se eu estou caminhando na direção de x, qual é o que está acontecendo? Eu estou perdendo temperatura, né? Eu estou aqui em 59 e aqui é 50. Então, eu estou nessa direção, eu estou perdendo temperatura. Então, se uma pessoa está caminhando para lá, né? Poderia ser uma formiguinha, que tem o clássico exemplo da formiguinha. Ele está saindo de 59 e indo para 50. Então, a taxa de variação nesse instante, nesse ponto, e aí eu falo instantânea, porque é nesse momento, nesse ponto aqui, a taxa de variação é de menos 71 graus Celsius por centímetro, ou seja, nesse ponto aqui, ele está, a cada centímetro, ele está perdendo 71 graus, certo? Então, é uma taxa de variação instantânea. É nesse momento que está ocorrendo, é nesse ponto, ele indica que ele está descendo bem. Por outro lado, se eu for na direção y positivo, eu vou estar crescendo, né? Porque se imagina que a curva de nível que vem logo na sequência, aqui ela é maior, né? Porque olha só, aqui é 80. Então, se eu faço aqui uma outra curva de nível, ela vai ter uma temperatura maior
aqui de 59. E nota-se, então, que nessa direção aqui, ela cresce, né? E a gente vê a taxa de crescimento. A taxa de crescimento é que nesse ponto aqui, ela cresce na direção de Y, 47,56 graus Celsius. Então, essa aqui é também é uma forma de fazer a interpretação, né, da derivada, que é a taxa de variação na direção de uma variável, ou na direção da variável x, ou na direção da variável y. Né? Como a gente fez aqui. E essa questão direcional, aos poucos, vai ganhando mais força aqui na disciplina. Né? A gente vai ver nas próximas aulas. Bom, Ô, professor, fale. da onde saiu o 71 e o 47 negativo? O 71 é a derivada em relação a x, né? Tá bom. E a derivada em relação a y é o 47. Certo? Obrigado. Bom, eu acho que eu vou fazer um intervalo com vocês, que a próxima parte aqui... Deixa eu só ver. Eu já vou começar a falar do reservatório. Tá, vamos indo devagarinho. Tá. Não, eu vou falar tudo depois. Vamos fazer 20 minutinhos de intervalo. Fazer um período maior. Vamos para... Agora são 20 horas e 25. Ah, sim, óbvio. Só fazer uma coisa aqui. Vou apagar com outra borracha. Tá. Para entender a composição... Vamos lá. Agora sim. Tá. Para entender a composição, vamos ilustrar por esse problema. Tá. Então é o seguinte, eu tenho um reservatório, esse reservatório ele é na forma de um cone de raio R e altura H. Né? E ele está recebendo água a uma vazão instantânea, ou seja, essa vazão ela pode ser constante, né, ou variável, enfim, mas ela é uma vazão instantânea. A cada instante eu tenho uma vazão. Tá. O volume do cone, como é que eu calculo o volume de um cone? O volume ele depende do raio e da altura, né? E ele é expresso por π vezes R ao quadrado H. Então, o que acontece? Né? Então, nota-se que para cada instante, o raio molhado... O que é o raio molhado? O raio molhado e a altura molhada é onde eu tenho água, ou seja, eu vou ter o cone de água. Então, se ele está subindo... Né? Para cada instante eu tenho um raio e para cada instante eu tenho uma altura. Então, no início, por exemplo, num instante t qualquer, né? Num instante t 0, por exemplo, eu tenho essa quantidade de água, tenho essa altura de água e eu tenho esse raio. Mas no instante t1, né? Eu vou ter essa altura e esse raio. Então, você tem, né? Nesse instante, você tem essa altura e esse raio. E nesse instante, você tem essa altura e esse raio. Né? Então, a cada instante, está mudando a altura e está mudando o raio. Bom, o que nós temos? O raio, né? Ele vai depender do tempo. E a altura também vai depender do tempo. Né? Porque a cada instante, como nós vimos, eu tenho um raio e eu tenho uma altura. Né? Para cada instante eu tenho um raio e uma altura. Então, o raio e a altura estão dependendo do tempo. Então, como o volume depende do raio e da altura, quando eu vou calcular o volume, isso vai depender do raio e da altura, então o volume também depende do tempo. Como assim? Vamos ver o seguinte. O volume depende do raio, o volume depende da altura. Não é? Porém, o raio e a altura dependem do tempo. Né? Então, consequentemente, o volume também depende do tempo. Né?
Então, a questão é como determinar a vazão instantânea. Tá, o que é a vazão instantânea? Primeiro, o que é a vazão? Vazão é a taxa de variação do volume no tempo. Ou seja, é como o volume varia no tempo. Isso pode ser denotado dessa forma. Taxa de variação do volume no tempo. Tá, então, o que nós temos? Se eu quero calcular a taxa de variação no volume no tempo. Ou seja, taxa de variação do volume no tempo. Só que, para sair de V e chegar em T, eu tenho um caminho a percorrer. Ou seja, para calcular dV dt, eu tenho que levar em consideração que o volume depende do raio. Então, dV dt vai ser igual à derivada do volume em relação ao raio, né? Olha, eu quero sair do V e ir para o T. Então, eu saí do V fui para o R, e do R eu fui para o T. Então, dV dr, dr dt. Fiz o caminho, cheguei aqui. Então, eu fiz o V chegar no T. Então, dV dr, dr dt. Agora, só que tem outro caminho, né? Eu posso ir pelo caminho do H. Então, o caminho do H é outro caminho. Então, eu vou somar mais o caminho do H. dV dH, dH dt. Certo? Então, de novo. Né? Então, eu quero calcular a derivada de V em relação a T. Certo? Então, para sair do V e chegar no T, né, eu tenho que ir pelo caminho do R e pelo caminho do H. Então, qual seria o caminho caminho do R? dV dr, dr dt. Agora eu vou somar o caminho do H. dV dH, dH dt. Certo? E aí, então, eu vou ter, né, o que a gente chama de derivada total, né, onde eu vou estar considerando, né, todas as variáveis, né, ou seja, as variáveis até a variável final, que é o t. Tá. E aí eu vou ter como calcular a vazão. Né? Então, vamos ver como é que funciona isso, né? Aqui eu fiz uma apresentação bem simples, né? Claro, tem uma matemática bem forte aqui por trás, né? Mas esse exemplo intuitivo aqui já dá uma boa ideia de como calcular a derivada de uma função composta, né? Então, vamos ver o seguinte. Então, considere um reservatório na forma de um cone. Qual a vazão de enchimento no instante t igual a 4 se o raio depende do t, ou seja, o raio depende do tempo. O H depende do tempo. Né? Então, vamos lá. Então, primeiro, no instante t igual a 4, vamos supor que isso aqui seja um instante t igual a 4. No tempo t igual a 4, quanto vale o raio? A pergunta é, quanto vale o raio e a altura? Muito simples. R no tempo 4 é 3 vezes raiz de 4, 3 vezes 2 é 6. Tem um errinho ali no que eu escrevi ali, já vou falar. E a altura no tempo 4 é quanto? É a raiz de 4. E isso aqui é 2. Ok. Então, ele é eu tenho 6 metros de raio, ou seja, né, é um cone bem aberto. Né? Vou mudar aqui, eu só vou fazer uma coisa aqui. Rapidinho. Vamos ter. Vou fazer uma coisa para ficar mais coerente. Primeiro, vamos usar uma outra unidade de medida. Eu tinha botado metro por segundo, né? Não, vamos usar metro por segundo. Vamos botar... Sim, é uma medida de... É uma medida de comprimento, né? Então não pode ser velocidade.
Vamos compartilhar aqui. Eu fiz algumas mudanças para ficar mais coerente. Tá. Outra mudança que eu fiz, eu mudei o R e o T, né? Porque quando eu escolhi o R e o T aqui, eu dei um R que vai ficar, sei lá, vou ter um cone de 6 de diâmetro por 2 de altura, né? Enorme. Então, vamos fazer diferente. Eu vou botar... vou ter que descompartilhar de novo. Tá, eu vou fazer assim, que é mais fácil. Não vou fazer tela cheia. Tá. Agora sim. Então, se eu quero calcular a altura, né? Então, a altura no 4 vai ser quanto? Vai ser 3 raiz de 4, e isso aqui vai ficar 3 vezes 2, isso aqui dá 6 centímetros. O raio em 4, isso aqui vai dar quanto? Vai dar raiz de 4, isso aqui dá 2 centímetros. Tá. Ok. Então, essa aqui é a altura e o raio no instante t igual a 4. Tá, mas ele quer calcular o quê? Ele quer calcular a vazão. Né? Então, qual a vazão de enchimento? Então, se ele quer calcular a vazão, então, o objetivo do problema é calcular a vazão. Né? Ou seja, a derivada de V em relação a T, ou seja, dV dt, né? Centímetros cúbicos por segundo. Então, se eu sei que é cônico, né? Eu tenho um cone, o cone tem uma altura e ele tem um raio. Então, no instante t igual a 4, ele mantém essa estrutura e o volume é π terços de r ao quadrado h. Ou seja, o volume depende do R e depende do H. Porém, o R é uma função do tempo e o H também é uma função do tempo. E como nós vimos antes, o volume depende do R, o volume depende do H e o R e o H dependem do tempo. E se eu quero calcular a derivada em relação do volume em relação ao tempo, se eu quero calcular a derivada do volume em relação ao tempo, para sair de V e chegar no T, eu vou fazer dr, melhor, dV dr, né? Então, dV dr vezes dr dt. Mais, então, calculei que dV dr dt. Agora, dV dh vezes dH dt. Tá. O que nós vimos aqui? Que o nosso H é 3 raiz de 3 e o R é raiz de T. Então, o que nós vamos ter? Então, como o H de T é 3 raiz de T, então quem vai ser o dH dt? Vai ser 3 vezes T na 1/2 menos... vai ser T na 3 vezes 1/2 de T na 1/2 menos 1. Essa é a derivada da raiz de T, né? Ou seja, 3 vezes T na 1/2. Cálculo 1, né? Então, isso aqui ficou 3 meios de T na menos 1/2. Ou, se você preferir, 3 sobre 2 raiz de T. Como nós estamos calculando essa derivada para o tempo 4, isso aqui vai ficar 3 sobre 2 raiz de 4. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2 raiz de 4, ou seja, 3 quartos de segundo. Né? Então, ou melhor, 3 quartos de metro por segundo, né? Ou melhor, centímetros por segundo.
certo? Por que é centímetro? Porque H é a medida de comprimento, T é a medida de tempo. Ok. Agora, como o R de T é a raiz de T, ou seja, T na 1/2, quem vai ser o dr dt? O dr dt vai ser 1/2 de T na 1/2 menos 1. Isso aqui vai ficar 1/2 de T na menos 1/2, ou seja, 1 sobre 2 raiz de T. Bom, dr dt, quando o T é 4, isso aqui vai ficar quanto? 1 sobre 2 raiz de 4. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 2. E isso vai ficar 1 quarto de centímetro por segundo. Tá. Então, eu calculei aqui a derivada do H em relação a T. E eu calculei a derivada do R em relação a T. Tá. Beleza. Então, se nós queremos calcular a vazão, né? Então, como queremos calcular a vazão? Então, lembrando, como é que eu faço para calcular a vazão? Eu vou ter dV dt igual a derivada de V em relação a T, melhor, dV dr, dV dr, dr dt, mais dV dH, dH dt. Tá. Isso aqui a gente já sabe que vale 1 quarto. Então, isso aqui vai ser substituído por 1 quarto. Já sabemos que isso aqui vai ser 3 quartos. Né? Então, vai ser substituído por 3 quartos. Agora a questão é, quem é dV/dr e quem é dV/dH? Então, vamos lá. Bom, vamos calcular o dV/dr. dV/dr é a derivada em relação a R do volume. O volume é π terços de R ao quadrado H. Bom, eu estou calculando a derivada em relação a R. Então, vai ficar π terços vezes 2R H. Né? Ou seja, o π terços é constante, o H é constante, então derivou, fica 2R's. Ou seja, 2π sobre 3RH. Tá. Quanto vale o R e quanto vale o H? Nós já vimos isso, né? O R, neste instante, vale 2, e o H, nesse instante, vale 6. Então, dV dr para R igual a 2 e H igual a 6. Isso fica 2π sobre 3 vezes 2 vezes 6. Né? Eu posso simplificar aqui. Eu vou ficar com 12 dividido por 3, dá 4. Isso aqui dá 8π. Tá? Então tá. Agora, eu vou fazer. Então, eu sei que eu sei que agora, no lugar de dV/dr, eu vou entrar com 8π. Tá. Da mesma maneira, eu vou calcular quem? Eu vou calcular dV/dH. Então, vou tirar. dV/dH, não sei o que está querendo. Tá, dV/dH. Como é que eu vou calcular dV/dH? É a derivada em relação a H de quem? De π terços de R ao quadrado H. Ora, como é que fica? π terços de R ao quadrado. A derivada de H em relação a H é 1. Ou seja, π terços de R ao quadrado. Tá. O que nós vimos? Que nessa situação o R é 2 e o H é 6, né? O R é 2 e o H é 6. Isso aqui nós tiramos da informação inicial aqui, né? Então, o H é 2 e o R é 6. Ok. Então, é só substituir. Vai ficar π sobre 3 vezes o R, que é 2 ao quadrado, vezes o H, que não tem. Ou seja,
Isso aqui é 4/3 de π. Então, se eu vou calcular, se o nosso objetivo é calcular dv dt, né? Então, onde eu tenho dv dr, dr dt, mais dv dh, dh dt, né? Nós já vimos que isso aqui é 8π, vezes isto aqui, que é 1/4. Mais isto aqui, que agora a gente acabou de ver que é 4/3 de π. E isso aqui, que é 3/4. Então, o meu dv dt é simplesmente fazer essa continha. 8π dividido, ou melhor, 8π vezes 1/4, isso aqui dá 2π. Né? 8 que divide 4 dá 2. 4 simplifica 4, 3 simplifica 3. Sobrou π. Portanto, quanto vai ser a minha vazão? Vai ser 2π mais π, 3π. Qual é a unidade de medida? Eu estou trabalhando ali em centímetros, centímetro cúbico por segundo. Ah, professor, mas posso deixar no π? Pode, você multiplica também. 3π. Você pode botar 3 vezes 3,1415,9. Né? Isso, que dá 9,42. Também. Né? Então, quando a gente está trabalhando, né, com esse tipo de problema, nós temos que ter sempre bem claro essa relação aqui. E na hora que a gente tem essa relação, nós temos que daí encaixar as peças. Né? É simplesmente encaixar as peças. Nós temos 2 parcelas e 4 fatores. Tem que calcular os 4 fatores, né? E depois fazer a conta. Certo? Assim, no começo, né, eu sempre noto que parece assim que, né, é a operação de rim, né? Mas é bem tranquilo, certo? Bom. O problema é a derivada ainda, né, professor? Que a gente ainda não consegue fazer assim de cabeça como tu faz, né? A gente tem que fazer catando milho ainda, né? Mas faz parte. Professor, Fale. A única coisa que eu fiquei em dúvida foi de onde que tu tirou aquela equação do π/3 raio ao quadrado h. Ah, essa aqui? Isso aqui é o volume do cone, né? Ah, tá. É o volume do cone. Vamos botar aqui. Ó, é o volume do cone. Ah, não, tranquilo. Tá. Eu imaginei que seria uma fórmula já pré-específica, que sempre que tem alguma coisa de circunferência tem um π no meio. Sim, exatamente. Tá? Às vezes eu escrevo, acho que no começo do semestre eu escrevi essa fórmula assim, né? Mas tranquilo. Tá. Bom, esse probleminha aqui, os probleminhas de gases, né? Então eu tenho, pela lei dos gases ideais, P igual a KT. Ah, professor, mas é diferente. Semana passada você falou em PV igual a NRT. Ok, a única coisa que ele fez de diferente é pegou esse NR e chamou de K. Tá? Aí isso é problema dos físicos, não é nosso. Então, pela lei dos gases ideais, P, né, é igual a KT sobre V. E a constante do meio, né, professor? Exatamente, né? O que ele fez ali? Se ele isolou o P, então o que aconteceu? Ficou P igual a KT sobre V. Ok. Sendo V o volume em polegadas cúbicas, T a temperatura em Kelvin e K a constante do gás, 10 polegadas por libra Kelvin. Acredito que seja isso. Use essa relação para determinar a taxa segundo a qual a temperatura varia no tempo. Então, ele quer a taxa, ó, a pergunta do problema é essa. Ele quer a taxa segundo a qual a temperatura varia no tempo. Tá? Então, ele quer, na verdade, ele quer a derivada da temperatura no tempo.
Tá, vamos ver que mais elementos ele dá aqui para nós. Em um gás, de um gás variando, melhor, de um gás que está variando quando o volume for de 20 polegadas, ou seja, ele me dá um volume, né, de um gás que está, acho que está faltando só faltou só um Q, né? Está variando. Quando, né? E aí está variando, vírgula. Quando? Opa. Né? E aí tem esse quando porque é uma questão pontual. Quando o volume for de 20 polegadas cúbicas e crescendo a uma taxa. Ele ainda está crescendo a uma taxa, né? Então, se ele está crescendo a uma taxa, essa taxa aqui, né, é uma derivada, ó, polegadas cúbicas por segundo. Então, isso aqui é dV de temperatura, de tempo, né? dV dt, polegadas cúbicas por segundo. De quanto? De 4. Então, quando o volume é 200, o dV dt é 4 polegadas cúbicas por segundo. E tem uma palavrinha mágica aqui, que ele está crescendo, então ela é positiva. Enquanto que a pressão for de 5 libras por polegada ao quadrado, e decrescendo a uma taxa, ou seja, dP dt está decrescendo. Se ela decresce, então é negativo, né? LB por segundo. Então, essas daqui são as taxas instantâneas. Nesse instante, nessa configuração de 200 para o volume e 5 para a pressão, eu tenho esse volume. Não é menos 1 ali, é menos 1, ali né? por polegada. Tem 2. É menos 1, eu botei 2, tá. Menos 1, obrigado. Então, nessa configuração, se eu tenho volume 5, taxa de expansão 4 polegadas cúbicas por segundo, pressão de 5 e taxa de crescimento ou decrescimento da pressão no tempo de dPdt igual a menos 1. Tá. O que acontece? Vamos ver o seguinte. O problema pede, né, para determinar a taxa segundo a qual a temperatura varia no tempo. Ou seja, ele pede dt, temperatura, o dt de temperatura no dt de tempo. Tá. O que nós temos? A temperatura, né, ela vai variar, ela vai depender da pressão, que a pressão é variável, e ela vai depender do volume. Mas nós vimos que o volume e a pressão, elas dependem do tempo. Então, a temperatura vai depender da pressão e ela vai depender do volume, né? E também a gente vai ver que a pressão e o volume dependem do tempo. Então, só para a gente observar o seguinte, né? Que essa expressão aqui, né, ela pode ser reescrita. Se eu tenho P igual a KT sobre V, eu posso isolar o T. Então, se eu isolo o T, eu vou ter PV igual a KT, e isso, então, vai resultar em PV sobre K igual a T. Então, dessa maneira, nós vamos ter exatamente essa situação, onde o T depende da pressão e do volume. O K, como é um valor constante, ele é fixo. Então, o T, como o P está variando, o V está variando, ele vai depender apenas, o T vai depender do P e do V. Então, dessa maneira aqui, se eu quero calcular D de temperatura por D de tempo, né,
E eu vou pegar os caminhos, então vai ficar a derivada da temperatura em relação à pressão vezes a pressão em relação ao tempo. Esse caminho. Mais, eu vou pegar agora o outro, vou botar uma outra corzinha aqui, o verde. Então, da temperatura para o volume vezes o volume para o tempo. Certo? Então, é a mesma lógica. Eu fiz esse caminho aqui. E eu fiz esse caminho aqui. Certo? Tendo em vista essa situação. Que a minha temperatura, né? Que a minha temperatura, ela depende da pressão e do volume. Certo? Então, o que acontece? Se o nosso objetivo é esse, vamos escrever aqui. dV dt, melhor, dt dv dv dt mais dt dp dp dt. Tá, então, que é essa expressão que nós tiramos daqui, né? Ok. Então tá, então vamos tirar, né? Vamos então fazer o seguinte. Vamos então começar a completar essa expressão. Se eu for completar essa expressão, eu sei o seguinte, que aqui vale menos 1. E que aqui vale 5 positivo. Então, esses valores aqui, então no lugar do dV dt, eu vou colocar 5. No lugar de dp dt, eu vou colocar menos 1. Tá. Então, agora a questão é resolver a derivada. Então, se eu quero calcular a derivada em relação a v, então, eu vou calcular a derivada em relação a v. De quem? Bom, lembrando que o t é PV sobre K. Então, o T é PV sobre K. Né? PV que divide K. Então, vou botar PV que divide K. Tá. Então, eu estou calculando a derivada em relação a V. Então, o P e que o K sai para fora da derivada, sobra apenas a derivada de V em relação a V. A derivada de V em relação a V é 1, né? Então, vai ficar P sobre K vezes 1. Ou seja, P que divide K. Bom, o P vale quanto? Né? Vamos fazer calcular. O P vale... a situação aqui, o P vale 4. E o K, ele vale 10. Então, isso aqui é 4 sobre 10. Ou 2 sobre 5. Né? Ou 0,4. Certo? Então, no lugar do dt dv, vai entrar quem? 0,4. Tá. Vamos adiante. Bom, falta quem ainda? Falta calcular a derivada do t em relação a p. Ou seja, a derivada do t em relação a p, tendo em vista que o t é PV sobre K. PV sobre K. Isso aqui vai ficar quanto? Bom, é em relação a P, então o V e o K saem para fora. Então, a derivada de P em relação a P é 1, então V sobre K. Muito bem. De novo, o V vale quanto? O V é 200 e o K é 10. Então, vai ficar 200 sobre 10, isso é 20. Então, tá. Então, agora, a gente já vai botar as coisas no seu devido lugar, né? Então, aqui passou a ser 20. Então, quem vai ser a derivada da temperatura em relação ao tempo? Vai ser o 0,4 vezes 5.
mais o 20 vezes menos 1. Né? Vamos escrever tudo direitinho aqui. Tá? Então, dt dt dv dt mais dt dp dp dt. Então, isso aqui vale 0,4, né? Isto aqui vale 5. Isto aqui vale 20, como a gente acabou de calcular, e isto aqui vale menos 1. Né? Então, 0,4 vezes 5, isso aqui deve de dar 2, mais menos 20, isso dá menos 18. 18 o quê? Kelvin por segundo. Por que é Kelvin por segundo? Porque aqui eu tenho Kelvin e aqui eu tenho segundo. Né? Então, ficou 18 Kelvin por segundo. Certo? Então, dá para dizer que nessa condição aqui que nós estamos trabalhando, né, nessa situação, nesse instante, né, nessa configuração, eu tenho a minha temperatura, conforme a minha pressão está diminuindo, a minha temperatura está caindo 18 Kelvin por segundo, nesse instante, certo? Porque, como é uma taxa de variação instantânea, a gente sempre tem que recordar que é nesse instante e nessa configuração. Então, tudo passa por essa interpretação aqui. Tudo passa por essa interpretação, certo? Esses problemas aqui do gás, ele tem um monte de letra, né? Mas ele é bem simples, né? Eu acho que ele é mais simples que o cone. Bom, vamos ver o seguinte. O que temos aqui? Aqui. Ó, vê. Bom, vai entender. Uai, por que ele não apaga? Ah, é o meu... uma coisa. Já vamos lá, deixa eu só voltar aqui. O que o PowerPoint fez? Não, tá certo. Tá. Não sei porque que ele aparece isso aqui, mas tudo bem. Tá. Vamos lá. Então, vamos abrir aqui. Agora eu vou botar uma situação que não tem uma interpretação física. Simplesmente eu peguei uma expressão e disse. Então eu tenho uma função f de x. Essa f de x ela é tal que ela é dada dessa maneira, né? Por essa expressão. E essa expressão, né? Eu sei que o x é r cosseno θ e o y é r seno θ, certo? Onde o r é uma constante. Então, r é um valor fixo. E aí ele pede para nós calcularmos a derivada da função em relação a θ. Tá, então vamos ver o seguinte. O f depende do x e o f depende do y. Porém, o x e o y, ambas dependem do θ. Né? Então, se eu quero calcular a derivada da função em relação a θ, eu vou ter que primeiro calcular a derivada da função em relação ao x e depois a derivada do x em relação ao θ. Mas, depois eu vou calcular a derivada em relação ao y vezes a derivada do y em relação ao θ. Né? Então, seguindo, né, de novo a lógica,
do esquema, né? Então, dy dθ. Então, vamos olhar para a lógica do esquema. Então, na lógica do esquema, a gente tem o seguinte: se eu estou fazendo a derivada nesse sentido, df dx, dx dθ. Depois, e depois df dy, dy dθ. Tá, então vamos ver o seguinte. Então, para isso, vamos começar a calcular as derivadas em relação a x e a derivada de x em θ e de y em θ. Então, a derivada de x em relação a θ vai ficar quanto? R, derivada do cosseno, que é menos seno θ. Ou seja, menos R, seno de θ. Se eu for calcular a derivada de y em relação a θ, isso vai ficar R vezes a derivada do seno, que é cosseno θ. Então, já guardamos essa informação aqui. Derivada do x em relação a θ e a do y em relação a θ. Ok. Muito bom. Agora vamos para a próxima. Vou calcular a derivada da função em relação ao x. Bom, se eu for calcular a derivada em relação ao x, né, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que eu pensar em 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio. Então, isso é 1 meio de quem? De 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 menos 1 meio. Isso vai ficar 1 meio de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. 1 menos 1 meio é menos 1 meio. Vezes... Ah, professor, agora você se passou num detalhe, né? Às vezes o professor engata aqui e esquece os detalhezinhos. Pois é. Qual o detalhe que o professor esqueceu? Esqueceu que nós temos o que é a nossa boa e velha amiguinha regra da cadeia, né? 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? A derivada de u na p é quanto? É p de u na p menos 1 vezes a derivada do u, né? Nossa boa e velha derivada regra da cadeia. Então, 1 meio de u na p menos 1, né? E aqui está errado, é p menos 1. Olha só, o professor às vezes engata aqui e esquece. Ó, p menos 1 vezes a derivada do u, né? O meu u é o que está dentro da raiz. Muito bom. Então, 1 meio, 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Agora, eu vou fazer a derivada em relação a x. Derivada em relação a x disso dá 2x. Então, eu vou simplificar esse 2 com esse 2. E aí, eu vou sobrar quanto? Vai sobrar x sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá. Ok. Vamos deixar essa informação aqui por enquanto. Vamos calcular agora a derivada em relação ao y, né? Então, a derivada... Então, a derivada da função em relação a y vai ser quanto? É a mesma coisa que x, porque os dois eram elevados ao quadrado. Exatamente. 1 meio de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio menos 1, derivada de y. Então, vai ficar 1 meio, né? Na menos 1 meio, vezes 2y. Simplificou, simplificou. 1 mais x2 mais y2. Ok. Tá. Só que nós temos um detalhe aqui, né? Que o x e o y, eles são r cosseno θ. E nós temos que ver o seguinte, né? Vamos substituir
né, vamos trazer essa informação. O x é r cosseno de θ e o y é r seno de θ. Então, vamos trabalhar dessa maneira. Então, no lugar do x, eu vou colocar quanto? R cosseno de θ. Agora, eu vou fazer 1 mais x ao quadrado vai ficar quanto? X ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Né? Vamos escrever isso aqui direitinho, professor. Então, vai ficar quanto? Vai ficar r cosseno de θ ao quadrado, mais r seno de θ ao quadrado. Tá. E isso vai ficar quanto? Vamos botar aqui no canto aqui de baixo. R cosseno de θ vai ficar quanto? Raiz quadrada de quem? 1 mais r ao quadrado cosseno de θ ao quadrado Vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, eu vou fazer num lugar que tenha mais espaço para mostrar, porque aqui talvez eu... Tá. E da mesma forma aqui, a gente vai ter que substituir aqui, tá? Vamos pegar... Vou fazer uma ordem. Vou apagar isso aqui. Dar aula também é montar o PowerPoint de forma ordenada, né? Então tá. Então nós tínhamos calculado a derivada em relação a x, e essa derivada era x sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Como x é r cosseno de θ, como o y é r seno de θ, então agora nós temos o seguinte. R cosseno de θ, 1 mais r cosseno de θ ao quadrado, mais r seno de θ ao quadrado. Então, vai ficar r cosseno de θ. Como é que vai ficar? 1 mais r ao quadrado cosseno ao quadrado θ, né? Porque se eu tenho cosseno de θ ao quadrado, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado θ, né? Olha só. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é cosseno ao quadrado de θ. Então, esse tipo de situação é bem importante. Mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Bom, vamos lá. Então, vai ficar r cosseno de θ. E eu vou ter o seguinte, 1 mais... Bom, quando a gente tem nessa situação aqui, eu estou vendo que eu tenho R aqui e eu tenho R aqui. Então, eu posso colocar o R em evidência, né? Se eu coloco o R em evidência, vai sobrar o quê? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tá, e aí o que vai acontecer? Vamos continuar aqui. Então, eu fico aí com df dx... Ela para onde? R cosseno de θ. E 1 mais R ao quadrado. Opa. Minha caneta aqui, eu tenho um ponteiro que... Eu tenho um botão que se eu aperto nesse botão, ele faz esse risco. Tá. De cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Bom, essa aqui é a hora que se eu tivesse lá na sala, né, tivesse num quadro, presencialmente, eu ia dizer assim, eu vou agora sortear um bombom para quem me disser o que eu faço
com isso aqui. E aí eu ia ver as pessoas lá dizendo, não, professor, isso aqui vale 1, e aí eu não ia ter bombom suficiente para distribuir. Né? Mas como assim, professor? Da onde que vale 1? Identidade fundamental da trigonometria, está tabelado na tabela de derivadas. Vocês têm uma tabela de identidades trigonométricas no meu canto direito, em superior direito, você vai ver lá, ela abre essa identidade, né? Seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ é igual a 1. Então, essa relação abre, né, aquela tabela de identidades trigonométricas. É uma identidade que vocês têm que guardar elas bem. Né? Então, sobrou 1 mais r ao quadrado. Né? Tá. Agora, o que a gente tinha visto? Que a derivada em relação a y era quanto? Né? Y sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Como o y é r seno de θ, bom, aqui embaixo é a mesma coisa, né? Então, vai ficar quanto? 1 mais r ao quadrado, né? Então, se o x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Né? Então, se eu colocar no lugar do x o r cosseno θ, no lugar do y o r seno θ, né, vou fazer a mesma operação e vou chegar na raiz de 1 mais r ao quadrado. E no lugar do y, r seno θ. Tá. O que vai acontecer? Tá, vamos fazer o seguinte. Manter. Tá. Feito isso, mais duas. Vamos compartilhar aqui. Tá. Então, feito isso, o que nós temos? Tá? Vamos ver o que nós temos, que até a gente já perdeu o fio da meada. Nosso problema é esse aqui, né? Então, nós temos que calcular a derivada da função em relação a θ. E aí nós calculamos a derivada da função em relação a x vezes a derivada do x em relação a θ, mais a derivada da função em relação a y vezes a derivada do y em relação a θ. Nós vimos o seguinte, que isto aqui era r cosseno de θ, 1 mais sobre 1r ao quadrado, né? Que é essa aqui. Vezes, né, a derivada de x em relação a θ. A derivada de x em relação a θ é menos r seno θ. Vezes menos r seno θ. Mais, essa derivada aqui é r seno de θ sobre 1 mais r ao quadrado, né? Que é o que a gente tinha feito aqui. Vezes a derivada do dy dθ, que é r cosseno θ. Que é r cosseno θ. Muito bom. Então, o que vai acontecer agora? Olha só que coisa mais legal. R vezes r dá r ao quadrado. Cosseno vezes seno vai ficar cosseno de θ, seno de θ, dividido por 1 mais r ao quadrado. Isso aqui é negativo, né? Mais r vezes r vai ficar r ao quadrado. Seno vezes cosseno vai ficar seno de θ vezes o cosseno de θ. 1 mais r ao quadrado. Olha só que legal. Essa fração aqui é igual a essa com o sinal oposto. Portanto, isso aqui vale 0. Olha só, fizemos toda essa conta para chegar em 0. E é isso aí. Se eu botar uma dessa na prova, eu vou ficar bolado? Gente, trigonometria é uma coisa que... como eu vou dizer?
Isso nos ensina que a vida é ingrata. Ah, exatamente. Foi a primeira vez que eu vi o professor rir, cara. Nossa, então vou ter que rir mais. Assim, trigonometria é um mal necessário, né? Afinal de contas, vocês vão lidar com isso bastante nas carreiras de vocês. Né? A topografia da vida, os circuitos elétricos da vida, o que é mais aí? Ih, mecânica, então, meu Deus. Certo? Né? Vocês vão passar por poucas e boas com trigonometria. E eu escuto depois, eu escutava antigamente, quando tinha sala de professores, principalmente professor, quem falava bastante, não tem dificuldade com trigonometria. É professor de Assi Madeira, que é o mesmo de resistência, que é o mesmo de cálculo estrutural, né? O pessoal da mecânica, né, não deu tempo de conversar muito tempo com eles, mas pelo que eu conheço do curso, sim, aparece bastante coisa, né? Elétrica nem se fala, né? Viva a corrente alternada. Bom, deixa eu ver só uma coisa, porque nós estamos... Deixa eu ver... 43. Deixa eu ver uma coisa, esse problema na sequência. Tá. Eu vou começar o problema e vou largar ele para vocês pensarem durante a semana. E aí vocês, depois, semana que vem a gente conclui. Mas é importante a gente fazer isso. Tá, vou compartilhar aqui que eu sei que está descompartilhado. Tá. Ok, compartilha. Tá. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. A parte mais cabeluda do problema a gente resolve semana que vem. Tá. Bom, eu tenho aqui a historinha de uma lâmina de alumínio na forma de um triângulo retângulo. Essa lâmina é aquecida e dilata. Bom, considere que X é o lado BC e Y é o lado BA. E que θ é o ângulo formado no vértice C. Então, aqui está meu θ. Tá. Então, escreva uma expressão para o ângulo θ em função de x e y. Então, a questão é, como é que eu vou calcular o θ em termos de x e y? Né? Como é que eu vou calcular? Como é que se determina esse valor de θ se você conhece o x e se você conhece o y? Bom, para isso a gente vai ter que recorrer à trigonometria. Bom, primeiro, eu estou com um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, eu conheço o x e conheço o y. Eu conheço o cateto, que é adjacente ao θ, e conheço o y, que é o cateto oposto ao θ. Então, qual é a relação que eu tenho entre cateto adjacente e cateto oposto? É o nosso amiguinha tangente de θ. O que é tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Então, a tangente de θ ela é igual a quanto? Quem é o meu cateto oposto ao θ? Quem é oposto ao θ é o y. Quem é o adjacente ao θ? É o x. Aí alguém vai dizer assim, tá, professor, mas como é que eu vou isolar o θ? E aí eu tenho aqui alguma coisa. Porque se ele quer escrever o θ como função de x e y, eu tenho que isolar o θ. Bom, como é que se isola o θ? Bom, para isolar o θ, eu vou usar, talvez para alguns pode ser novidade, né? Mas eu vou usar uma função nova, né? Que é a função arcotangente. Quem fez a disciplina de geometria analítica e álgebra linear semestre passado, a gente usava bastante o arco tangente e o arco cosseno. Né? O que é a função arco? Né? Ela faz o caminho oposto da tangente. Então, né, quando eu estou na calculadora, a minha função arco tangente, na calculadora, a gente usa ela para determinar ângulo. Né? Então, se você disser que o x é igual ao y, por exemplo, então você vai ter arco tangente de 1.
Se você botar na calculadora arco tangente de 1, ela vai te responder θ igual a 45. Ah, professor, mas na calculadora, eu estou olhando na minha calculadora agora e não estou enxergando a função arco tangente. Ela é escondidinha, né? Para você usar ela na calculadora, você vai ter que fazer o shift, né? Na sequência, apertar a tecla TAM. E aí, erradamente, né? Eu não gosto dessa notação, mas é a notação que nós temos no visor da calculadora. Vai aparecer TAN-1. Esse TAN-1 corresponde ao arco tangente, certo? Então, é uma função que está na calculadora, assim como o arco cosseno, o arco tangente e o arco seno, por exemplo, né? E que elas são usadas quando se quer determinar o valor de um ângulo. Então, se você... O problema é calcular o ângulo, você usa arco seno, ou melhor, o arco tangente ou o arco cosseno. Geralmente é o arco cosseno ou o arco tangente. Certo? Bom, mas semana que vem, então, eu vou continuar falando disso, né? Daí a gente vai calcular as derivadas, fazer algumas interpretações em relação a isso, tá? Mas seria bom nós terminarmos, então, hoje falando dessa nossa funçãozinha, o arco tangente. O grau B eu vou falar um pouquinho mais dela, até vou fazer gráfico dessa função e tal. Mas, por enquanto, né, lancei ela. Tá? Quem não fez geometria analítica álgebra linear, semestre que vem terá a oportunidade, né, de fazer a disciplina e ver ela, né, calculando o ângulo de vetor, ângulo de tantas outras coisas. Certo? Bom, eu vou encerrar por aqui, 21h49. Tá todo mundo cansado, hoje é quinta-feira. O professor, na verdade, na cabeça do professor já é sexta, então, né, parar a gravação. Beleza.